Boa noite. Esse relato é do nosso amigo Luciano. Talvez algumas pessoas não acreditem em coisas sobrenaturais e pensam que tudo não passa de invenção da mídia. Porém, somente quem passou por algo semelhante ao que eu passei sabe que o desconhecido, o sobrenatural e o mal estão por aí, à espreita, e precisando apenas de uma oportunidade para se manifestar. O fato que vou narrar ocorreu há muito tempo, quando eu tinha apenas 10 anos de idade e tinha ido passar férias escolares em um pequeno sítio, em Papanduva, uma cidade do estado de Santa Catarina. Junto com meus pais e minha irmã estavam meus tios e um primo de 14 anos, que apesar da idade diferente da minha, se dava muito bem comigo, me ajudando a explorar o mato e as novidades do campo. Subíamos em árvores, pescávamos em tanques, observávamos animais silvestres e nos divertíamos muito. À noite, eu senti um pouco de medo dos barulhos que vinham do lado de fora, da forte casa de madeira. Sempre existia cantos de pássaros, insetos e outros animais noturnos que eu nunca havia ouvido na minha vida na cidade. Mas ficávamos conversando sobre os acontecimentos do dia e eu adormecia cansado dos exercícios físicos que a vida de brincadeiras no sítio proporcionava. Certa noite, todos na casa se reuniram em uma casa vizinha para um banquete da roça, com porco assado, saladas, milho verde, bolos, tortas e outras comidas caseiras. Após a refeição, os adultos ficaram conversando, e eu e meu primo acabamos por ficar entediados com aquilo tudo. Então, pedimos autorização para ir embora. O filho do vizinho nos levaria de charrete até a casa e lá iríamos dormir. Acreditando que não haveria risco algum e sabendo que o garoto de 13 anos levaria uma pequena espingarda consigo, nossos pais não viram problema algum. Era 11 horas da noite quando entramos na casa. Nos dirigimos até o quarto e nos preparamos para dormir. Antes, nós três conversávamos bastante quando ouvimos um estalo na madeira do lado de fora. Todos ficaram quietos, tentando ouvir mais alguma coisa. Um novo rangido na madeira nos fez adivinhar que o barulho vinha do piso da varanda, que circundava toda a casa. Um medo começou a invadir meu corpo e passei a tremer, embora tivesse vergonha de dizer isso para meu primo e meu novo amigo. Sem fazer barulho, o filho do vizinho desligou o fogo do lampião que iluminava o quarto. Estávamos tão quietos que podíamos ouvir uma respiração do outro. Parecia que todos estavam tensos com aquilo. Deve ser um bicho do mato, sussurrou meu primo. Quase no mesmo instante, outro barulho na madeira foi ouvido. Parecia que sua origem estava muito próxima, talvez do lado de fora da janela do quarto. Tentei me acalmar, pensando que animal nenhum poderia entrar por aquela janela pesada de madeira. Inclusive, toda a casa era antiga e feita com madeiras grossas, com portas e janelas sólidas e bem resistentes. Porém, esse pensamento não me confortou muito quando ouvimos uma espécie de baforada, como se algo estivesse farejando ou respirando nos vãos da janela. Nós três ficamos próximos um dos outros. Agora, eu já não tinha mais vergonha do que estava sentindo, pois parecia que os dois, mais velhos do que eu, estavam com tanto medo quanto eu. Então, perguntei sussurrando ao filho do vizinho
sobre o que poderia ser aquilo. Mesmo no escuro, pude sentir o medo no rosto do garoto, que sussurrou com a voz embargada: lobisomem. Depois de ouvir essa palavra, todo o meu corpo começou a tremer. Senti lágrimas rolarem pelo meu rosto. Eu pensava que essas coisas só existiam na televisão. E agora, aquele garoto dizia que um lobisomem estava do lado de fora da casa. A coisa agora parecia andar próximo à janela, de um lado para o outro. Nós ficamos reunidos em cima de uma das camas, olhando para a direção da janela. Quando meu primo, um pouco descrente da história que um lobisomem estava do lado de fora da casa, sussurrou que devia ser apenas um bicho e se aproximou cautelosamente da parede. Buscando espionar pela fresta da janela, o vi voltar correndo para a cama junto de nós. Agora, a criatura parecia farejar nosso medo e tentava entrar na casa, arranhando toda a grande janela de madeira. Uma espécie de rosnado foi ouvido. E eu tive a certeza que aquilo entraria na casa e mataria todos nós. Meu primo não disse o que viu, mas ficou claro que ele sentiu muito medo daquela coisa. Agora, ele sabia o que estava lá fora. Tudo isso pareceu durar uma eternidade, até que barulhos maiores foram escutados. Alguém estava chegando. O som aumentava e percebemos que nossos pais estavam chegando em 2 charretes. Fiquei receoso que a coisa atacasse nossos pais, porém, parece que ela fugiu com o barulho de pessoas chegando. Ao entrarem em casa, corremos em sua direção e contamos todo o terror que havíamos passado. Meu pai e meu tio disseram que deveria ter sido um animal silvestre, talvez uma onça, porco do mato ou até uma raposa. Nós insistimos que era um lobisomem, porém ninguém acreditou. Todos foram deitar e eu, meu primo e o filho do vizinho ficamos sem dormir até o amanhecer. Pela manhã, insistimos na história do lobisomem e todos os adultos afirmaram que deveria se tratar de um animal. Foi então que todos foram até o lado de fora do nosso quarto. E a janela estava profundamente arranhada em uma altura que nenhum animal de pequeno porte como uma onça poderia alcançar. Boa noite e obrigado.